Olá, sejam muito bem-vindas, queridas mulheres intercessoras. Que alegria estar com vocês nesse congresso de mulheres intercessoras online. Às vezes, para a gente, é tão desafiador esse tempo, onde nós não podemos estar pessoalmente juntas, mas sabemos que o mesmo Deus que está ministrando na sua palavra aqui nesse ambiente onde eu estou, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito que está aí em você, testificando da sua palavra. E nós nos alegramos muito, porque você largou aí os seus afazeres, deixou os seus afazeres um pouco à parte, está se dedicando a esse tempo de aprendizado, de comunhão, mesmo que através da via tecnológica, nós sabemos que nós também podemos exercer a comunhão. Então é muito bom saber que eu estou com vocês através desse congresso Mulheres Intercessoras online. Muito bem, é um desafio para a gente, é um desafio tão grande para a gente, ser uma bênção. Às vezes a gente tem um conceito, né? Será que eu sou abençoada? Abençoada em todo o tempo? Será que você tem consciência de que você é abençoada? Ou você, às vezes, pensa assim, não, será que eu sou uma bênção? Para eu ser uma bênção, eu tenho que ser assim, assado, assado. Ah, não, Helena é uma bênção. Pastora Sueli é uma bênção. Mas eu... Você é uma bênção o tempo todo, porque você é filha do Eterno, você é abençoada. E nós, cada dia, o processo de santificação, a cada dia, ele vai nos levando de fé em fé, de glória em glória, a nos tornarmos cada vez mais parecidas com aquele a quem seguimos. Se andamos muito com Jesus, certamente vamos nos parecer com Ele. A gente acaba se assemelhando àquelas pessoas com as quais nós andamos, caminhamos juntos, temos comunhão, trocamos ideias, opiniões, nos assentamos ao redor da mesa, nós acabamos nos assemelhando, absorvendo. E é isso que o Senhor Jesus veio fazer, ter comunhão conosco e nos tornar semelhantes ao Senhor. Muito bem, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Lucas, capítulo 2. E nós vamos aprender com uma mulher que é abençoada em todo o tempo. Ela foi abençoada em todo o tempo. Será que nós reconhecemos a nossa bênção, a bênção que é dispensada a nós, mesmo nos dias difíceis? Então vamos lá. Lucas capítulo 2, e nós vamos ler os versos de 36 a 38. Esses versos descrevem para nós a profetisa Ana. Jesus estava ali no colo de Maria ou de José, seus pais. Eles estavam levando Jesus ao templo para ser consagrado, né? Ao 8º dia, eles levaram então o bebê para ser consagrado. O capítulo 2 de Lucas vai narrando aí o nascimento de Jesus, o anúncio dos anjos aos pastores. E nós estamos nesse momento, no verso, a partir aí do verso 30, mais ou menos, Jesus está sendo levado ao templo para ser consagrado ao Senhor. E ali ele se depara com Simeão, o ancião que teve a promessa de Deus que ele não partiria sem ver a promessa do Messias, né? O Messias de Deus, a promessa para o povo de Israel. E nós estamos nesse contexto quando ele se encontra, quando a Bíblia também descreve Ana. A partir do verso 36, o texto bíblico diz assim: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa. Tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos até aí. Olha que coisa linda, gente. O que a Bíblia fala sobre a profetisa Ana? Que ela era da tribo de Aser, que ela era filha de Fanuel, e que ela tinha se casado e ficado casada apenas por 7 anos.
E depois, viúva, ela estava com 84 anos. Olha quantos anos de viuvez. A Bíblia não fala com quantos anos ela se casou. Mas as meninas costumavam se casar ali naquele contexto cultural, ali na idade de entre 15 e 18 anos. Ela era bem jovenzinha, provavelmente, quando se casou, e ficou viúva também, ainda muito jovem. Mas a Bíblia descreve que ela ficou devotada ao Senhor, indo ao templo, orando, adorando e se rendendo ao Senhor. Olha que interessante. Helena, uma mulher abençoada todo o tempo, que ficou viúva, com só 7 anos de casada. Depois nem se casou de novo, Helena. Continuou viúva para o resto dos seus dias. Virou uma beata. Talvez você pense assim, né? Virou uma beata. Só ficava no templo, adorando, orando, jejuando. Ai, que vida mais ou menos. Será? Será que é uma vida mais ou menos? É interessante, gente, que quando a gente vai pesquisar os ancestrais, né, de Ana, da profetisa Ana, a tribo de Aser é um dos 12 filhos de Jacó, no caso aí com Zilpa, serva de Lia, que era esposa de Jacó. Aser era filho de Israel, Jacó feito Israel, e agora também feito tribo de Israel. Aser significa feliz, abençoado. Olha que interessante. E ela era filha de Fanuel. E Fanuel, você sabe o que significa Fanuel? A face de Deus. E eu achei tão interessante esses nomes, essas marcas que já vinham no DNA de Ana, que já vinham na ancestralidade de Ana. Olha que coisa abençoada, né? Ela era filha, herdeira, arraigada na tribo, feliz, abençoada. Que esse era o significado do nome Aser, feliz, abençoado. E ela era filha da face de Deus. O significado de Fanuel, a face de Deus. Nem tudo que a gente às vezes pensa que é uma tragédia ou um jeito ruim de se viver, aparentemente, aos olhos humanos, de fato, é uma vida maldita. Muito pelo contrário. Quando você olha para Ana, você pensa, puxa, mas que história triste. Ela se casou, ficou só 7 anos casada, e agora passa a vida lá no templo, orando e jejuando. Eu te convido a olhar além das aparências, além da intoxicação dos nossos dias, que vendem uma falsa ideia de felicidade, de sucesso, de bem-aventurança. Um estereótipo fake do que é realmente ser abençoado. O que é ser abençoado? Aí eu fui ver lá na bênção de Jacó, quando Jacó estava se despedindo de seus filhos, a bênção de Jacó sobre a tribo de Aser, sobre Aser e sua descendência, né? Aser se alimentará de comidas deliciosas e produzirá iguarias dignas de reis. E eu achei, meu Deus, que riqueza! E eu quero que você venha junto comigo nesse raciocínio. Se alimentará de comidas deliciosas e produzirá iguarias dignas de reis. Quem era Ana? É claro, gente, eu estou fazendo uma reflexão metafórica, ok? Israel aqui estava sendo literal. Ele estava abençoando Aser, que a mesa de Aser seria sempre farta. Ele teria alimento bom. Ele produziria alimento digno de reis. Ele está sendo literal aqui. Mas eu estou te convidando para uma observação metafórica. Onde que Ana estava? No templo. De onde ela não saía? O templo. E o templo, gente, nesse contexto do judaísmo, onde Ana está aqui, é a representação do lugar onde se tinha comunhão com Deus.
onde a vida com Deus acontecia. A vida com Deus acontecia no templo. E isso é tanta realidade no povo de Israel até hoje, que o único lugar que sobrou do tempo de Herodes, né, o segundo templo, que foi reconstruído e depois aumentado, vamos dizer assim, né, modernizado por Herodes, e foi depois destruído no ano 70 depois de Cristo, o que sobrou do templo foi só um muro. E aquele lugar, aquele pedaço de muro, o muro que fora do templo onde Ana estava, aquele pedaço de muro é um lugar tão sagrado para os judeus, que quando eles vão ali orar, ter a comunhão com Deus, ter um encontro com Deus, eles nem dão as costas para o muro, eles dão os primeiros passos de frente para o muro, não dão as costas para o muro. Tamanha a reverência e tamanha a associação que eles fazem com o templo como a presença de Deus. Então Ana está nesse contexto, aquele lugar do templo era aquele lugar onde ela ia encontrar-se com Deus. Ela era filha de Fanuel, ela ia ver a face de Deus. Ela estava ali vivendo a vida, no centro da vida religiosa ou no centro da vida de comunhão com Deus. Vamos chamar assim, que hoje a palavra religiosidade tomou um sentido tão pejorativo nos nossos dias. E o que a gente faz, gente, na presença de Deus? A gente tem o melhor alimento. O melhor alimento nós recebemos das mãos de Deus. A sua bendita palavra, o seu ensino. Não é assim? Nós recebemos pão. Pão. Belém significa a casa do pão. Pão, pão da vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Então, o alimento, o melhor alimento, onde ela se alimentava, onde ela se nutria espiritualmente? Em Deus. Ela era viúva, gente, há vários anos, vários e vários anos. Idosa, que passou toda a sua juventude, sua meia-idade, e agora sua velhice, seus dias finais, se banqueteando à mesa do Senhor. Ela nunca deixava o templo, o lugar do relacionamento. O texto também nos diz que ela adorava dia e noite. Dia e noite. Gente, a adoração, Deus procura adoradores, não é isso que Jesus disse lá em João capítulo 4? Que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoração no nosso dicionário é amor extremo. E amor extremo, gente, ele se traduz não em palavras, em declarações de amor. Amor extremo se traduz em atitudes. Porque eu amo extremamente, eu sirvo, eu cuido. Eu dou satisfação. Eu não quero dar preocupação, eu não quero ser um peso. Eu quero levar alívio, eu quero levar alegria, porque eu amo extremamente. A adoração, ela se reflete numa vida que serve a Deus, uma vida que obedece a Deus, uma vida que confia em Deus. A gente está correspondendo ao amor de Deus quando adoramos. E eu quero enfatizar isso, a adoração não é só os ritos de adoração que a gente conhece, como música, como orações temáticas, ou como... Não, vida de adoração se traduz em gestos, em atitudes, em pensamentos, em escolhas. Uma vida de adoração em espírito e em verdade. E a Bíblia dá essa característica de Ana. Ela não estava só no lugar do relacionamento. Ela estava se relacionando com Deus. Talvez por isso ela estava tão suprida. Talvez por isso ela não tenha desejado se casar de novo. Talvez por isso, ainda jovem, ela decidiu, quer saber? Estar na presença do Senhor é melhor. Em sua presença, abundância de alegria. É melhor passar um dia na sua presença do que 1000 fora da tua casa. Ela estava experimentando o que o salmista tinha dito. Ela estava vivendo aquilo. Abençoada. Adorando dia e noite. Ela tinha uma vida de adoração. O texto também diz que ela jejuava e orava. Ah, gente.
Quando fala em jejum com algumas pessoas hoje, as pessoas dizem assim, não, gente, jejum não, pelo amor de Deus. Me manda fazer qualquer outra coisa, menos jejuar. Ou então a gente atrela o jejum a práticas, às vezes, de outras religiões. Gente, o jejum não é barganha com Deus. O jejum não é uma proposta de você fazer, não é uma promessa. Eu faço alguma coisa, Deus, para o Senhor me dar alguma coisa em troca. Não, o jejum é a nossa auto-humilhação. É a mortificação da nossa carne, da nossa vontade, da nossa preferência. É a gente dizendo para a nossa carne assim, você não manda. Quem manda e quem está se sobrepondo é o Espírito. E o meu espírito está sujeito, não àquilo que eu como, o meu espírito está sujeito ao Espírito Santo de Deus. Quando nós jejuamos, nós estamos submetendo nosso coração, nossa carne, nosso corpo, nosso espírito à soberania de Deus. Nós estamos alinhando nosso coração com o coração de Deus. Nós estamos desimpedindo os nossos ouvidos para compreendermos mais claramente qual é o propósito de Deus. E caminharmos na mesma frequência de Deus. E a oração da mesma forma. Quando nós oramos, nós estamos investindo no nosso relacionamento. Gente, é tão interessante que quando a gente fala assim para uma pessoa, às vezes uma mãe, né, que acabou de ter um filho, a gente fala assim, agora você vai ter que orar para o resto da vida. Elas arregalam os olhos assustadíssimas e falam assim, para o resto da vida, como se fosse uma sentença. É uma sentença se eu te disser que você vai ter que conversar para o resto da sua vida com o seu marido? É uma sentença quando eu te digo que você vai ter que conversar para o resto da sua vida com alguém que você ama extremamente? Claro que não. Você quer conversar e conversar e conversar e compartilhar os sonhos, os projetos e contar todas as novidades e voltar correndo para casa e dizer, meu bem, eu quero te contar o que aconteceu hoje. Não é assim? Às vezes você não é casada, mas você tem esse relacionamento assim com uma amiga querida, com a sua mãe, com seu pai. A gente sempre quer gastar horas conversando com quem a gente ama. Talvez essa seja uma das dores mais agudas da separação pela morte. É que a gente não vai mais poder conversar. A gente não vai poder mais se falar, se abraçar, se tocar, se beijar, declarar o amor. Então não deveria ser um fardo para quando os filhos de Deus dizem que vão orar, ou seja, vão conversar com Deus. O que é a oração, se não você abrir diante de Deus o seu coração? Contar para Ele sua dificuldade, contar para Ele os seus sonhos, contar para Ele os seus projetos, contar para Ele suas inseguranças, contar para Ele os seus medos, pedir a Ele para te ajudar na sua dificuldade. Orar por você, orar pelos outros, orar pelos seus filhos, orar pela sua vizinhança, orar pela sua nação. Conta para Deus quanto essa nação precisa dEle. Ana tinha intimidade, ela sabia que era melhor estar na presença do Senhor. Então ela estava no lugar de relacionamento com Deus, ela estava se relacionando com Deus através da adoração, do jejum e da oração. Ela estava no lugar certo para ser testemunha da grande promessa de Deus. Ela estava no lugar exato para contemplar com os olhos dela a maior bênção de todas. Jesus Cristo estava sendo apresentado a Deus, consagrado ao Senhor. Ela pôde contemplar naquele bebê o cumprimento da promessa. Ela, como profetisa, sabia bem o que isso significava. E ela não parou por aí, gente. O texto fala que ela falava a todos sobre o menino. Eu fico imaginando a alegria dessa mulher. Dessa mulher pegando o bebê assim do colo de Simeão e levando ali diante das pessoas. Olha a promessa de Deus, eis aqui a promessa de Deus. As pessoas talvez pensando, está doida, essa mulher realmente já está idosa. Mas ela sabia o que os olhos dela estavam contemplando. Por quê? Porque ela estava em conexão com Deus.
E é aqui que eu quero falar com vocês, minhas amadas irmãs. Será que nós estamos na mesma frequência em que Deus está? Será que nós estamos conectadas com Deus nesse tempo desafiador que nós estamos vivendo? Será que nós estamos olhando para as nossas circunstâncias, sendo varridas de um lado para outro por ideologias políticas? Como se nós não tivéssemos um Deus? Gente, muita coisa estava acontecendo nesse contexto onde Ana estava. Muita coisa estava acontecendo aqui. O Império Romano com seus tentáculos tomando conta de tudo. O povo de Ana não vivia aqui como um povo livre. O território israelense estava ocupado pelas tropas de Roma, comandado por Roma. Por isso que eles tinham tanta expectativa da chegada do Messias, porque na revelação, em menor escala, a revelação que os judeus tinham de um Messias é que o Messias iria trazer a glória novamente a Israel, como nos dias de Davi e de Salomão. Um líder político. Um líder que ia se assentar no trono de Israel e ia elevar novamente o status de Israel, a nação do povo de Deus. Mal sabiam eles que o plano de Deus era muito maior. Cadê Roma? Cadê o Império Romano, gente? Não existe mais. Quando a gente vai hoje em Roma e a gente vê o Coliseu, que antes era todo recoberto de mármore branco, que refletia a luz da lua. Palco de espetáculos bizarros. Poderio exibido. É uma construção antiga esburacada. Não existe mais o Império Romano. Mas o Senhor está assentado em um alto e sublime trono. E Ele está para se assentar definitivamente e julgar as nações com retidão. Onde estão os nossos olhos? Será que nós estamos vivendo como mulheres abençoadas o tempo inteiro? Ou a gente está contemplando a feiura desse mundo? As disputas de poder, as corrupções vergonhosas, a justiça se esvaindo pelo ralo. Os homens não podem estabelecer o que só Deus pode. E a despeito de tudo que estava ao redor de Ana, os olhos de Ana estavam no lugar certo. Abençoada sempre. Independente das circunstâncias, independente dos projetos do Império Romano, independente da sua viuvez precoce, independente do que falavam sobre ela, uma velha caduca que está aí com um bebê no colo, falando talvez que seja o Messias, de onde essa mulher tirou essa ideia, uns acreditando, outros não acreditando, independente. Ana era uma mulher conectada ao coração de Deus e por isso abençoada sempre. E Deus não tem filhos prediletos. Deus não quer que só a Ana seja abençoada. Deus quer que você seja abençoada sempre. Deus quer que você seja um arauto da esperança. Deus quer que você seja testemunha como Ana foi da chegada do Messias. Que você seja anunciadora de boas novas como Ana estava fazendo. Ela estava contando a todos que estavam ali no templo sobre o menino, que privilégio. Ela estava no lugar certo, na hora certa, testemunhando e propagando. É chegado o tempo. E você, minha linda? Onde você está? Onde está o seu coração? Onde está a sua esperança? Porque eu vou te comunicar uma coisa, se a sua esperança não está no Senhor e na justiça que só Ele vai estabelecer, a sua esperança é vã. A sua esperança é vã. Ah, Helena, então a gente vai sentar e esperar Jesus voltar. Não, a gente já vive hoje sob esse reino. A gente já vive hoje, não esperando que outros pratiquem a justiça, mas praticando a justiça. A gente já vive hoje, não nos engalfinhando nas redes sociais, defendendo ideologias porcas. Desculpem a palavra, gente.
Mas deixa eu falar para vocês uma coisa. Igualdade, fraternidade, bondade, homem nenhum vai estabelecer. Porque somos pó e porque a nossa carne é corrupta. Por mais bem intencionados que os homens sejam, o mundo jaz no maligno. Mas essa história tem hora para acabar. Nosso inimigo será aprisionado. Mas enquanto ele não é aprisionado, nós não andamos segundo os preceitos de Satanás. Nós não andamos dançando a música que ele está tocando, da desesperança, da vergonha, da corrupção, da injustiça, da falcatrua, do engano, da mentira. Nós não dançamos essa música, nós nem contemplamos, nós nem gastamos o nosso tempo colocando essa imundície diante dos nossos olhos, porque nós estamos como Ana, ocupadas em ser abençoadas sempre, abençoadas para abençoar, conectadas com Deus para levar esperança para aqueles que carecem, cheias de misericórdia porque somos alcançadas pela misericórdia, perdoadoras porque somos perdoadas todos os dias, cheias de graça e de alegria, não uma alegria frívola, baseada nas circunstâncias ao redor, mas uma alegria alicerçada no poder, na bondade e na misericórdia do Eterno. Que essa mulher extraordinária, Ana, que a gente olhe para Ana com um outro olhar. Por que a Bíblia está desenhando aqui as características dela? Ana podia ter construído uma outra família. Era permitido no judaísmo a mulher se casar novamente. A viúva podia se casar novamente. Nesses 7 anos, a Bíblia não menciona se ela teve filhos, mas eu acho pouco provável que ela tenha tido filhos. Porque ela gastava todo o tempo, ela investia todo o tempo dela, nunca deixava o templo, diz o texto, adorando a Deus dia e noite, em jejum e oração. Ela estava no lugar certo, ela estava no posicionamento, em comunhão com Deus. Hoje, nós não precisamos estar na igreja o tempo todo, dia e noite. Por que não, Helena? Porque a presença de Deus está mais próxima a nós, pela pessoa de Jesus e pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Então hoje você não precisa de ir na igreja para falar com Deus. Hoje você fala com Deus. Você não precisa de ir no templo para falar com Deus. A igreja é muito importante. Lugar de comunhão, lugar de partir o pão, lugar de testemunharmos Jesus, de aprendermos, de nos alimentarmos de Jesus. Essa história de eu vou ser crente sozinho na minha casa, gente, desculpa, mas isso aí é desculpa para a sua intolerância com o outro. É coisa que precisa de ser tratada no nosso coração. É falta de humildade. Quando a gente acha que igreja nenhuma é boa o suficiente para a gente e que a gente tem um cristianismo superior, isso é uma evidência de arrogância no nosso coração. A igreja local, ela nos humilha. A igreja local nos coloca na nossa posição de sermos servos uns dos outros, de nos sujeitarmos uns aos outros. Ana estava ali no templo, porque aquela era a realidade da Ana, do judaísmo e de tudo aquilo. Mas agora, Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus nos reconectou com Deus, nos deu o Espírito Santo, que nos habilita a viver uma vida na presença de Deus, abençoada sempre. Abençoada no trabalho, abençoada na sua casa, abençoada nas tarefas que você desempenhar, abençoada cozinhando, abençoada lavando, abençoada dirigindo uma empresa, abençoada cuidando de doentes, abençoada sempre, porque a presença de Deus vai com você. Que nos venha essa consciência da presença. Embora nós saibamos que o espaço físico hoje não nos reconecta com Deus, mas é que Jesus Cristo, que encarnou, que nos dá acesso a Deus, pela sua morte e ressurreição. Embora a gente saiba isso, entenda isso com o nosso intelecto, nós precisamos urgentemente de termos consciência dessa presença no nosso dia a dia. Deus está. Deus está quando eu estou cozinhando. Deus está quando eu estou trocando fraldas.
Deus está quando eu ergo as minhas mãos para Ele em adoração. Deus está quando eu abraço meu marido na intimidade do casal. Deus está. E Ele merece ser reverenciado, adorado, adorado. 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 Adorado, adorado, na vida, adorado, em cada gesto, em cada atitude, adorado. Adorado nas conversas, adorado nas postagens, adorado nos comentários, adorado. A vida de um adorador não se dá na igreja ou em cima de uma plataforma. A vida de um adorador se traduz na simplicidade cotidiana e ordinária do dia a dia. Deus é glorificado nas pequenas coisas do dia a dia. Em espírito e em verdade. Digno é o Senhor, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus gente como nós, gente como eu. E para o nosso Deus nos fizeste ser reis e sacerdotes para governar e ministrar a cura sobre toda a terra. Cordeiro de Deus, amado Senhor, o desejado das nações, adorado, 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 o desejado do meu coração, Cordeiro de Deus, amado Senhor, o desejado das nações, adorado, 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 o desejado do meu coração, adorado, 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 o desejado do meu coração. Que Ele seja o desejado do seu coração. Que você seja abençoada sempre, através dessa conexão. Que como Ana, Ele ocupe a primazia dos nossos anseios, das nossas expectativas, das nossas orações, a primazia, o trono do nosso coração, e que vivamos hoje como uma antecipação daquilo que faremos pela eternidade. Deus abençoe vocês, mulheres intercessoras, que a sua vida inspire outros para a glória de Deus. Deus, nós bendizemos o seu nome por esse tempo reunidas aqui. Ó Deus, que sejamos como Ana, Senhor. Independente das nossas circunstâncias particulares, que o nosso coração seja totalmente ocupado pela presença do Senhor. Que o Senhor ocupe o trono da nossa vida, a primazia dos nossos anseios. Que o Senhor reine sobre nós hoje e se derrame através de nós como o Senhor desejar. Que sejamos encontradas como Ana, Senhor, no lugar certo, na hora certa, no posicionamento certo, abençoadas sempre, para abençoar e propagar as boas novas do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.